e amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Lucas capítulo 7. Você que vai preparar aí o vídeo da mensagem, porque as nossas mensagens são gravadas em vídeos e colocadas na internet. O culto agora mesmo está sendo transmitido ao vivo pela internet. Há pessoas que assistem os nossos cultos pela internet. Por isso, você está sendo filmado, viu? Tem uma, tiraram daqui, colocaram ali, eu não sei. Tinha uma terceira câmera que filmava vocês também. Lucas capítulo 7, nós vamos ler uma narrativa, porque hoje eu quero falar sobre um tema muito esquecido e de extrema importância na vida do Filho de Deus. Eu quero falar sobre gratidão. Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo a escola bíblica na igreja de Nova Vida em Botafogo, um dos meus mestres nessa escola foi o bispo Roberto McAllister. E em uma das aulas dele, ele falando sobre vida pastoral, os desafios da vida pastoral, as lutas. Ele estava preparando uma equipe. Eu era, na época, um candidato a ser pastor, era diácono, estava fazendo a escola bíblica, o seminário, me preparando para isso. E aí já se vão aproximadamente uns 35 anos atrás. Eu estava lá e ele manda a gente abrir a apostila numa página. Antes de abrir, ele disse assim: hoje eu quero falar sobre gratidão. E ele manda abrir a apostila lá no meio, onde tinha essas duas páginas. E interessante que no meio da apostila estava em branco. E ele disse: gratidão, aula de hoje, gratidão. Abra na página tal, está tudo em branco. Aí ele: gratidão não existe na obra de Deus. Aquilo me chocou. Porque ele disse: se você ficar esperando gratidão das pessoas, você vai morrer seco. Porque você vai fazer a obra de Deus e na maioria das vezes haverá pouco reconhecimento, ou pouca gratidão, ou nenhuma gratidão. E você tem que estar preparado para isso, para não ser um decepcionado, um frustrado, um magoado na caminhada com Cristo. Eu estou preparando vocês para o futuro, e eu tenho que dizer isso para vocês: não há gratidão. E ao longo dos anos eu provei isso, que ele realmente ensinou. Pessoas e pessoas que você ajuda, e gasta tempo, e gasta dias, e gasta horas, e ora, e pede, ensina, e depois muito pouco fica disso. Mas como eu fui preparado para isso, eu suporto bem, e essas coisas não mexem mais. Se mexeu um dia, não mexe mais. Eu não desisti de fazer o bem, não desisti de continuar ensinando, não desisti de continuar amando as pessoas. Está entendendo o que eu estou falando? Se há algum retorno, eu fico feliz. Se não há, eu também descanso, porque eu não estou aqui para ser reconhecido, estou aqui para fazer a obra de Deus. Mas reconheço que a gratidão, ela é necessária. É necessária porque Jesus nos mostra isso. E eu vou ler alguns textos da palavra de Deus, porque muitos dos problemas que nós temos dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio, está diretamente ligado à falta de gratidão. Muitas pessoas, por exemplo, acham, porque a lei diz, a lei natural e a lei dos homens diz, que o pai tem que sustentar os filhos. E tem. A lei obriga isso, a lei dos homens e a lei natural, porque o pai tem que proteger o filho e dar o melhor. Mas ouça,
Muitas pessoas, em nome dessa obrigação, esquecem da gratidão que deveria ter para com aqueles que às vezes abrem mão de alguma coisa a seu favor para colocar a favor dos filhos. Então nós começamos a perceber que a falta de gratidão ou a ingratidão, ela inibe o que poderia ser uma abundância de amor, uma abundância de graça, uma abundância de alegria. O que ela poderia gerar, a gratidão, ela não gera, porque ela não existe dentro desses convívios e dentro desses relacionamentos. Então esse é um assunto muito sério e que tem muito a ver, porque a gratidão é uma via de duas mãos, como nós vamos ver aqui. Vamos ler então Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante, que diz assim: convidou, está falando de Jesus, convidou um dos fariseus, o fariseu convidou a Jesus para que fosse jantar com ele. Então olha só, Jesus visitava pobres e ricos, fariseus e piedosos. Ele não tinha diferença de classe social, ele ia a qualquer lugar que ele fosse convidado. Então convidou ele, e ele vai e aceita esse convite. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com o unguento, tipo de perfume. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele ficou pensando assim: se este fora profeta, bem saberia que quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão, que era o fariseu: suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é o beijo no rosto. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo unge os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus estava mostrando a gratidão daquela mulher para com ele. E a gratidão dela trazia essas expressões. Enquanto que ele tinha entrado na casa daquele homem, nenhuma expressão de gratidão. Ele foi gentil, convidou ele, mas na verdade ele queria experimentar Jesus, como a maioria dos fariseus e mestres daquela época queria pegar Jesus em alguma coisa. E aquela mulher pecadora,
ela estava ali lavando os pés de Jesus. E Jesus gostou, não porque ela lavou o pé, mas da gratidão dela para com ele, Jesus. E ele disse, ela pecou muito, é verdade, mas ela também é muito grata. Eu começo a falar aqui sobre gratidão, e há um outro texto também da palavra de Deus, e eu preciso ir lá, porque Jesus sempre está esperando uma atitude de gratidão minha e sua e de todos aqueles que o buscam, ou que creem nele. Então, há um outro texto aqui na palavra de Deus, em Lucas 17, 12, vem comigo aqui, que Jesus mais uma vez espera um gesto de gratidão. Lucas 17. Lucas 17, 12. Ao entrar numa cidade, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram o quê? E se eles não fossem? Não seriam, porque Jesus deu uma instrução. Lembra que eu ensinei aqui sobre instrução? Quando você obedece à instrução de Jesus, a bênção vem como consequência. É assim que Deus trabalha. Ele dá uma instrução, e quando você segue aquela instrução, o milagre acontece. Toda a Bíblia é assim. Deus é um Deus de dar instruções. Faça assim: Naamã, 7 vezes. Josué, dê a volta em torno. Instruções. Ele dá instruções coletivas, instruções pessoais, e muitas vezes Deus nos dá instruções, mas a gente, não vou fazer não. Eu dei o exemplo aqui do nosso querido irmão, líder da juventude, que eu esqueci o nome de novo. Meu nome dele? Alcides, aquele da Petrobras. Da propaganda eu lembro, né? Alcides ficou numa briga tremenda por uma instrução que o Espírito Santo lhe deu. Vai lá e fale àquela pessoa para ela voltar para a casa do Senhor. Muitas vezes Deus nos dá instrução e a gente não obedece, ou por vaidade, ou por orgulho, ou por medo, ou jogando em segundo lugar, dizendo: não tenho tempo para fazer isso. Aqui está Jesus mandando, diz: olha, vão, enquanto eles foram curados. Enquanto você obedece, Deus vai agindo. Diga glória a Deus. Enquanto você obedece uma instrução de Deus, Ele vai agindo. Não se preocupe. Muito bem, continuando aqui a nossa leitura, versículo 15. Um dos 12, vendo que fora curado, foi caminhando, e disse: caramba, nós estamos caminhando, eu fui curado. Voltou, fazendo o quê? Dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de quem? De Jesus. Fazendo o quê? Agradecendo-lhe. E este era o quê? Samaritano, eu dizer que era o cidadão de segunda classe lá em Israel. Desprezado. Por isso que a Bíblia diz que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele faz das coisas simples e inúteis. Uma vez um pastor perguntou assim para mim: puxa, rapaz, mas esse pessoal problemático, Deus usa? Eu falei: às vezes o certinho Deus nem quer usar, porque ele é tão vaidoso, tão orgulhoso, que ele vai achar que é por causa dele que Deus está usando. E aquele que já é largado, pecador mesmo, que não tem jeito, ele sabe que se alguma coisa aconteceu, foi a graça e a misericórdia de Deus. Diga glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então, volta esse samaritano, versículo 17. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Ou não houve porventura quem voltasse para dar o quê? Senão este estrangeiro. E disse: levanta-te, vai, a tua fé. A mesma coisa que disse para a mulher, disse para o samaritano.
Irmãos, Jesus esperava, a palavra não aparece aqui, mas a palavra está contida no texto. Ele esperava que houvesse o quê? Gratidão. Que alguém voltasse para agradecer. De 10, um só voltou. Então, a gratidão é algo que Deus tem expectativa. E a primeira pergunta é, por quê? Porque a gratidão, ela gera ânimo no coração de quem está sendo gracioso. Você sabe que quando eu vi esta semana o programa do Globo Repórter, eu acho, não me lembro bem, falando de uma professora de uma escola no interior do Brasil, que preparando os garotos para as Olimpíadas de Matemática, eu não me lembro qual foi a programação, Globo Repórter, né? E aí, lá ela preparando, já está na 3ª ou 4ª geração de alunos que ela está preparando. Ela me pega o cartão de um aluno que foi aluno dela, pobre, do interior, de escola pública, morando em Paris. E lá em Paris, ele manda um cartão da Torre Eiffel e atrás escreve para a professora dela, agradecendo por tudo que ela fez. E ela guarda aquele cartão que não vale mais que R$1, R$2, mas o valor simbólico, moral, espiritual, que está contido naquelas palavras, porque aquelas palavras traduzem alguém que está lá do outro lado do Atlântico, com um coração grato pelo bem que recebeu. Sabe o que isso provocou nessa mulher? O desejo de continuar fazendo o bem. O desejo de continuar dizendo, puxa, vale a pena fazer o bem, vale a pena multiplicar o bem. A gratidão, ela tem esse poder. Ela tem o poder de fortalecer quem é gracioso para continuar a ser gracioso. Mas ela tem outro poder. Quando na minha época, a gente fazia primário 6 anos, e depois fazia ainda o curso de admissão para ir para o ginásio. Tem algum remanescente aí? Ah, ok. Obrigado, minha irmã. Eu falo essas coisas assim. Eu tive uma professora, chamava-se Alcione Quirico de Almeida, era geógrafa da Marinha, e ela dava aula na escola de periferia da qual eu era aluno, pobre de Maré de Si. Eu tinha um conga, você já ouviu falar do conga? Além de ser conga, ele tinha um furo embaixo. Eu botava um papelãozinho assim para... O dia que chovia era o azar, porque aí não tem jeito. E eu estudava naquela escola Clotilde Guimarães, ali na Avenida Brasil, meio daquele barulho todo, em frente ao Parque União ali, não sei se você conhece. Eu morava numa favela ali chamada Parque Santa Luzia, que é no final daquela rua do Valão. Ia para a escola na certeza de que tinha merenda, porque nem sempre tinha o pão em casa. Estávamos no último ano e preparando fazer a admissão, e ela disse, tem uma escola na Marinha, escola técnica da Marinha, faz ginásio e 2º grau, e essa escola é uma escola profissionalizante. Ela tem um concurso público, e eu queria preparar alguns de vocês. Aí eu falei assim, senhora, fazer uma pergunta, a senhora vai preparar onde? Não, aqui na escola, eu vou dar aula, vocês vão, almoçam, o almoço era a mesma merenda de 10h30, eu almoçava depois quando saía 12h30. E como a gente estava lá e tinha o turno da tarde, eu aproveitava e comia também na parte de tarde. Então, eu disse, estou dentro. Não sei se vou passar no concurso, mas vai ter merenda garantida, vai. Ok. E ela conseguiu reunir uns 10 alunos, dentre os quais eu fazia parte também. Essa mulher, que não precisava fazer isso,
mas ela fazia porque ela entendia que aqueles garotos ali só sairiam daquela miséria, como eu e outros, se tivesse escola. E nós não teríamos acesso a boas escolas se não tivesse professores dedicados. Eu estava vendo o Globo Repórter e estava me lembrando de tudo isso. E ela se dedicou aquele ano inteiro e nos preparou. Dos 10 alunos, 3 passaram no concurso. Era 2.000 vagas para 2.000 alunos para 30 vagas. E nós passamos. A minha entrada para aquela escola mudou a minha vida. Me tirou da rua. Por isso que no conjunto, depois a favela onde eu morava se transformou um conjunto residencial. E aí, o que acontece? Aqueles colegas meus que ficavam lá sem fazer nada, começaram a usar droga, maconha, cocaína, traficar, A maioria deles, antes dos 30 anos, já estavam todos mortos. E eu fui livre por Deus, mas tenho que reconhecer que foi livre também, porque aquela mulher resolveu no coração dela ser graciosa. Quando nós já estávamos na escola, uniformizados, dentro, nós voltamos lá, os 3, e quando ela olhou para a gente entrando no corredor da escola, uniformizados com a escola que nós tínhamos sido aprovados, ela abriu um sorriso, chorou e se alegrou, e ela continuou fazendo bem. Isso criou no meu coração um desejo profundo de ajudar as pessoas também, porque a gratidão, ela gera, não só para quem é gracioso, mas também para quem recebe a graça, o desejo de ser gracioso também e multiplicar o bem. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Por isso Jesus, ele fazia sempre essa pergunta: por que a pessoa não está sendo grata? Por que a pessoa que deveria ser grata não está sendo grata? E muitas coisas cooperam para isso. Primeiro, quando você acha que o outro... Por exemplo, irmãos, nós fizemos o nosso retiro num local que nós pagamos, alugamos, era tudo pago. Mas teve um dia lá que eu pedi ao organizador, administrador do local, que reunisse o pessoal da cozinha que estava nos servindo durante os dias que nós estávamos lá, e levasse na hora do almoço. E eles foram lá na frente, as cozinheiras, tinham pelo menos umas 10 pessoas trabalhando e nos servindo lá, garçom e tudo. E aí eu disse assim: eu quero agradecer a vocês pelo amor de vocês, pela qualidade da comida. Fui agradecendo. Se eu seguisse o raciocínio da obrigação, eu não faria isso. Eu paguei, eles estão sendo pagos, nós estamos pagando. Mas, ouça, tudo não se resolve com dinheiro, não. Há coisas que se resolvem com amor. E aí nós aplaudimos. Quem estava lá? O homem depois disse para mim: pastor, o pessoal ficou encantado, valorizando o trabalho deles, a dedicação deles. A próxima equipe que for para lá fazer retiro, eles vão continuar sendo graciosos, porque eles percebem quanto é importante o trabalho deles. Se você tomar por obrigação, você nunca agradece a um subalterno. Se você tomar por obrigação, você não agradece o pai, nem a mãe. Se você tomar por obrigação, você não agradece nada. E aí o que acontece? Essa gratidão, que poderia ser uma mola poderosa de mudar a sociedade tão egoísta, onde as pessoas estão pensando só em si, querendo viver só para si, ter os lucros para si, ter os benefícios para si. Quantos casamentos estão com problema por falta de gratidão também, irmãos? É certo que a gente não vai viver com uma pessoa só por gratidão, não é isso que eu estou falando. Mas a gratidão tem que fazer parte.
A gratidão do filho para com a mãe, para com o pai. A gratidão dos pais para com o filho também. Puxa, quando um filho aprovado numa escola ou dá um passo à frente, eu pelo menos, eu vibro. Eu fico feliz e eu agradeço a Deus porque Ele está me dando alegria. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Eu conheço pais que dizem assim: eu fiz mais que obrigação. Mula. Você não entendeu a linguagem do amor ainda. A linguagem do amor, a gratidão é fundamental. É por isso que a nossa sociedade está nessa coisa tão dura, tão ruim, porque não há gratidão. Também eu queria falar um pouquinho sobre gratidão, porque a gratidão, ela, quando não existe dentro da igreja, entre nós e para com Deus, ela também se torna um problema. Hoje eu estava dando aula na escola dominical de 9 às 10, todo domingo nós temos aula aqui de 9 às 10. E eu estava falando sobre quando você para pensar que Jesus, que é Deus, se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem entre nós para nos ensinar, para nos salvar, para nos levar à vida eterna. Deus Todo-Poderoso que Ele era, se esvazia da sua glória, se faz homem, nasce de mulher, se submete a essa carne. E às vezes, quando eu olho no culto, vamos adorar a Deus, eu vejo gente assim, ó. Meu Deus, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, que está aqui porque Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. E a pessoa não tem nenhum gesto de gratidão, pelo menos aparente. Ah, pastor, é porque eu sou daquele que louvo de cara feia, mas eu estou louvando a Deus. Para mim é complicado esse negócio. Estou muito alegre hoje com Jesus. Que raio de alegria é essa? Você está entendendo? A gratidão tem expressões. Aquela mulher, quando estava grata a Jesus, lavou os pés de Jesus. A gratidão, ela tem expressões. A gratidão não pode ser apenas: eu sou grato a Deus. A gratidão te leva a uma posição de demonstrá-la. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei irado semana passada com aqueles fogos todos, homenageando um cara que mata dragão que não existe. Outra coisa, César, a origem do Jorge não é só aquela não, existem outras histórias. Quer dizer, nem a história verdadeira se sabe. Porque tem uma outra história que ele era... Não, ele era um cavaleiro do rei da Inglaterra. E ele vai para a Terra Santa para conquistar. E é esse camarada que eles dizem que também é São Jorge. Então você vê que há histórias divergentes. 24 horas, fogos de madrugada, de manhã. Eu normalmente, vou te explicar para você, eu me lixo para isso. Mas eu estava falando ao Cláudio assim: Cláudio, me deu uma indignação, porque, ouça bem, como é que as pessoas gastam tanto dinheiro com fogos, gastam a madrugada, por algo completamente vazio, e nós que conhecemos a palavra, não temos nenhum gesto de gratidão para com esse Deus que nos deu todas as coisas, na terra e no céu, o autor da vida, Senhor de tudo. Você respira por causa dele. E há pessoas que têm uma timidez
muito grande em dizer que Jesus é o seu Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei. Eu sou crente secreto, pastor. Estou disfarçado. Eu não sei para quê, porque a Bíblia diz, ide pregar o Evangelho. A Bíblia diz que nós devemos anunciar. A minha gratidão, irmãos, a Deus, fez mudar o rumo da minha vida. Eu entendi que o que Ele fez por mim, só havia uma maneira de eu tentar, não vou retribuir, mas tentar demonstrar a gratidão. Era dando a minha vida e consagrando a minha vida para Ele. Poderia ganhar dinheiro em muitas áreas da minha vida. E eu tive provas disso, de negócios que já tive. Sabe, começa a entrar muito dinheiro, aí muito crente, Jesus é bom, mas o dinheiro é melhor. Não fala isso, mas o gesto, conheço gente que já esteve na casa de Deus, e que Deus prosperou, e que abandonou a Jesus, demonstrando muito pouca gratidão, da lama que tirou, do vício que tirou, do perdão que teve, da restauração do casamento. Irmãos, eu não fico indignado em relação a mim, mas em relação ao desprezo daquilo que Jesus é e daquilo que Jesus faz, me deixa de alguma forma indignado. E eu digo, caramba, meu Deus, esse pessoal cego, esse pessoal sem nenhum entendimento espiritual, solta fogos 24 horas, e nós, filhos de Deus, não temos coragem de nos posicionar e dizer o quanto somos gratos a esse Deus, Criador dos céus e da terra, que vive em nós. Está faltando gratidão. Está faltando gratidão. E eu comecei a orar, Deus, não vai ficar assim não. Eu não quero que a minha igreja seja incluída no rol dos ingratos. Eu, como pastor, disse, eu não quero nem eu, nem a minha igreja seja incluído no rol dos ingratos. E fiquei. Quando foi ontem? Eu fui à Raiz da Serra. E aí, Raiz da Serra, onde fica aquela montanha de oração que eu falo, que de vez em quando eu vou para lá orar. Eu ainda sou um daqueles loucos que vai para o monte orar. No caminho para lá tem uma estrada de dupla mão. E meus olhos sorriram, meu coração se alegrou quando eu vi, de 100 em 100 metros aproximadamente, placa dizendo assim, Jesus é vida. Mais 100 metros, Jesus é amor. Jesus, o Salvador. E a estrada toda, durante uns 2 quilômetros de estrada, de 100 em 100 metros, tanto para lá quanto para cá, frases, botava Jesus e 3, 4 palavras definindo quem Ele era, o que Ele fazia. Eu fiquei bobo, aí buzinava, força irmão, porque quando eu vi o nome de Jesus sendo proclamado, o meu coração se alegrou, porque Ele faz o que ninguém mais faz, a obra dEle é tremenda, e Ele precisa, irmãos, ser reconhecidos. Se o mundo não o reconhece, nós temos que reconhecê-lo e ser gratos a Ele, e proclamar ao mundo. Deu vontade de cada culto aqui começar o culto com fogos. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque Jesus merece. Jesus merece, irmãos. Jesus merece. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Ele. Jesus é o Senhor. E eu disse, quer saber de uma coisa? Na natureza nada se faz, nada se cria. Eu vou fazer isso na Vila da Penha. Eu vou convocar a minha igreja. Vou mandar fazer umas 30 placas daquela. E durante 4 sábados, pela manhã, parte da manhã, entre 8 e meio-dia, ou 9, 1h da tarde. Acho que 9, 1h da tarde é um horário melhor do sábado.
mandar fazer umas faixas de 3 metros, 4 metros, amarelona o fundo, escrito em preto, primeira palavra, Jesus, e depois dizendo um atributo dele, uma qualidade, e vamos encher do início lá da Meriti, começa lá perto antes do shopping, ela começa lá e ela termina na Avenida Brasil. Um sábado fazer isso, outro sábado fazer isso aqui na nossa querida Brás de Pina, e o outro sábado fazer na Vicente de Carvalho. O nome de Jesus tem que estar acima de todo e qualquer nome no céu e na terra. Isso não é uma teoria, isso tem que ser uma prática. Jesus. Eu queria saber se podia contar com você. Isso aí. Porque você vai ter que tirar nesse horário entre 9 e 1 da tarde. Você vai ficar com a placa lá. Vai passar a gente, vai dizer glória a Deus. E tem gente que vai passar assim, maluco! Filho de uma boa mãe! Para não dizer outra coisa. Não importa, estou com Jesus e não abram. Você ouve palavrão por causa do seu time? Contei para vocês, não? Estou andando lá na lagoa, eu com a minha esposa, e camisa do Flamengo, você sabe, né? Aqui eu não uso, mas fora eu uso, né? Aí vem um camarada grandão, eu medi bem o tamanho dele, disse, eu não vou mexer não, senão eu vou apanhar. E o camarada vinha, correndo e eu andando. Quando ele me viu com a camisa do Flamengo, parece que foi sabe aquele choque assim, ele, campeão ladrão! Eu nunca vi o cara nem mais gordo, nem mais magro. Aí eu ri, né? Eu disse assim foi melhor. Deixa eu correr. Ora, se eu escuto Pirelli, acusações, por causa de um time de futebol, irmãos, por que é que eu não vou me expor e colocar e segurar uma frase que diga o atributo de Jesus? Por isso, eu queria saber se eu posso contar com você. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar, no mínimo, isso por baixo, 60 pessoas. Para começar. Talvez um pouco mais, eu estou com a placa ali 1 hora, dá vontade de ir no banheiro, eu não vou fechar a placa, vem o outro irmão, substitui. Eu não sei se você está imaginando, isso vai gerar um impacto na Vila da Penha espetacular. Vai estar lá. Claro, alguém disse assim, pastor, o senhor não vai botar o nome da igreja? No cantinho embaixo eu vou botar, porque eu sei o que eu prego na minha igreja. Agora eu não sei o que algumas igrejas andam fazendo por aí, porque tem igreja hoje que você tem que ter até cuidado de saber se é igreja mesmo. Vou botar lá só Igreja Nova Vida Ágape, pronto. Se alguém quiser, procure saber onde é, dá o seu jeito. O meu objetivo não é exaltar a Nova Vida Ágape. Você está entendendo o que eu estou falando? O meu objetivo é exaltar o nome de Jesus. Eu só boto ali para mostrar que aquilo é responsabilidade nossa. Saber que há uma responsabilidade, até legal se for o caso. Eu não sei o que vai dar isso, mas eu tenho certeza que esse movimento será inesquecível aqui na Vila da Penha. E você vai ter a honra de poder participar. E eu já estou prevendo a data. E eu quero fazer isso logo, não é para... Quero fazer logo. Queria fazer isso a partir... Os Dias das Mães é o 2º domingo de maio.
eu queria fazer isso a partir do 3º sábado de maio. Já passou o Dia da Mãe, essas coisas todas, né? As mulheres vão estar fora. Olha, então, e a força bruta é a mulherada mesmo. Com todo respeito aos homens, mas elas dão de 10-0 aqui, ó, olha aí para o público. Né? Ainda bem que não vai ter sexo no céu, senão a gente ia tomar de goleada lá. É o seguinte, quando cai... Sim, tem isso também. 3º sábado cai dia 17, né? Segundo domingo é Dia das Mães. Eu não vou brigar com as mães, de jeito nenhum. Então eu vou fazer o seguinte, para ser tudo pacífico, a partir do 4º domingo. Quantos domingos tem o mês de maio? São 4 domingos? Então, o quarto sábado do mês de maio, quarto sábado, que me parece que é o último, não sei se é o último, né? É o penúltimo, né? Quantos sábados tem? É o último. Então, dia 24 de maio, bota aí, 24 de maio. Diga comigo, 24 de maio. Sábado. Nós vamos fazer o primeiro movimento. Eu tenho tempo para isso, para confeccionar com tranquilidade todas as faixas. Cada faixa vai ter 2 pessoas. Em cada ponto vai ter 4 pessoas, porque vai ter uma faixa para lá, outra para cá. Se você quiser ir com a sua camiseta dos Eds, das Medes, jovem, alguma coisa sua, de Jesus, salva, sei lá, fique à vontade. Nós vamos, enquanto esses irmãos estão nesses pontos, a gente vai distribuir água, vai ter uma equipe que vai levar água para o pessoal, né? Irmãos, eu creio que nós vamos exaltar o nome de Jesus. Nós vamos exaltar. Quem passa de carro, essa frase curta, porque a frase tem que ter Jesus e 4, no máximo 5 palavras, já é muito, falando o atributo dele. Não tem como. Isso mexe. Se fosse uma faixa só, mas quando você cobre uma área desse tamanho, e vem uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, não tem como. Vamos dizer assim, ó, tem um pessoal doido aí, por Jesus, falando Jesus é isso, Jesus é aquilo, e o nome do Senhor será glorificado. Quantos gostaram desse gesto de gratidão para com Jesus? É por gratidão aí. Eu tenho muito que agradecer a Jesus. Eu tenho muito que agradecer pela minha vida, da minha família, pela vida de vocês e pelas centenas de pessoas que ao longo da minha caminhada eu tenho visto Jesus abençoar e ajudar. Então, dia 24 a gente vai fazer a campanha. Agora, é preciso que você dê o seu nome e diga, pastor, conte comigo. É preciso, eu vou contar. Então, nós vamos fazer uma lista, abrir uma lista, não agora, mas durante esses dias, e hoje, inclusive, vou nomear quem quer ser o ajudante nisso, meu secretário direto, César, ok, mais um, e Tião, ok. Vocês dois já vão começar a fazer a lista, vai ser, olha irmãos, Jesus, o nome de Jesus vai impactar essa região da Vila da Penha, Vila Cosmo, essa região, porque nós vamos colocar este nome. Eu disse, o nome de Jesus tem que ser enaltecido por gratidão, porque há muito a agradecer a Ele. Então nós vamos fazer isto e vai ser algo maravilhoso. E isso é uma via de 2 mãos. Vai alegrar o coração de quem vê e é grato a Jesus, e vai alegrar o nosso coração, porque também estamos demonstrando isso. Jovens, mulheres, homens, adolescente, todo mundo está convocado a participar. Ok?
Depois eu vou falar um projeto que eu tenho para o pagode. Segura. Eu botei uma coisa no meu coração. Nós vamos proclamar Jesus nessa Vila da Penha. Você não sabe a roda de pagode que a gente vai fazer. Segura. Nós vamos infestar aquela praça lá perto do shopping. Vamos botar um palanque lá com um pagode falando de Jesus. E exaltar o nome de Jesus de todas as maneiras, irmãos. Todas as maneiras. Segura, porque eu tenho que aproveitar o tempo que tem aqui ainda. O nome de Jesus tem que ser glorificado. Então, vamos trabalhar nisso. Se você puder me ajudar, eu agradeço. Nós vamos precisar de muita gente. Todo mundo que se inscrever ainda é pouco, porque há todo um esquema a ser feito. Precisamos de pessoas para substituir umas às outras, para ir ao banheiro. Precisamos da equipe para trazer água. Precisamos da equipe que depois nós vamos recolher todas as placas e tal. Faz assim, ó. Faz assim. Assim, ó. Põe seu rosto assim para frente. Você pode fazer isso? Põe seu rosto à tapa, meu irmão. Em nome de Jesus. Ok? Vamos ficar de pé. Só vou terminar dizendo uma frase. Todos aqueles que voltaram para ser grato a Jesus, Jesus já tinha abençoado eles e voltou a abençoar de novo, porque Ele é inesgotável nisso. Você pode botar a mão no seu coração e dizer assim: Senhor Jesus, eu quero nesta manhã declarar que há no meu coração uma gratidão imensa por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito na minha vida. Senhor, eu não quero ser como os 9 leprosos que se foram e nem voltaram para agradecer uma bênção estrondosa que era a sua cura. Eu quero, Senhor, Te servir com gratidão, reconhecendo, Senhor, com alegria, tudo que Tu tens feito. Obrigado, Pai. Não permita, Senhor, que eu seja uma pessoa ingrata, uma pessoa esquecida do Teu grande amor, do Teu grande favor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia, bom almoço. Vamos em paz. Que Deus abençoe a todos.